How are you? Tudo jóia com vocês, pessoal? Pois é, que bom estar aqui falando com vocês nessa nossa primeira videoaula da turma do sétimo ano. É um prazer, pessoal, apesar da distância, do isolamento, mas é necessário nesse momento. Espero que todos vocês estejam bem, tá? E é preciso que vocês assistam esse vídeo todinho para que vocês possam ir para a plataforma e fazer algumas atividades lá no eClass, ok? Então, nós vamos falar hoje, dar continuidade aí ao conteúdo que já tínhamos visto no livro do sétimo ano. Então, aqui no livro do sétimo ano, você tem lá algumas informações necessárias para você poder estar fazendo a sua atividade. Principalmente lá na página 25 do seu livro. Então, a página 25 tem esse quadradinho aqui, essa estrutura, né, que vai explicar um pouquinho o uso do present continuous. Present continuous nada mais é do que um tempo verbal composto por dois verbos, que é o verbo to be, que vocês já devem saber, tá bom? Vou colocar aqui, mas vocês precisam já ter ele gravadinho na mente, né? Porque a gente aprende isso lá atrás, I am, you are, he, she, it is, e aí por diante. Então vocês precisam saber esse verbo to be, ok? Porque o tempo verbal present continuous, ele tem esses dois verbos, o verbo to be e o verbo principal com o ing. Então, é esse verbo principal que a gente vai focar agora, né, para poder trabalhar essa estrutura, para poder acrescentar esse ing e transformar esse verbo em um present continuous, tipo walk, andar, walking, andando. Então, eu preciso foi colocado o ing nesse verbo, então eu preciso entender como que eu faço isso. É só jogar o ing? Não, existem algumas regras que eu preciso observar. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a questão da formação da frase, sujeito, verbo to be, verbo com ing, complemento, ou seja, a formação de uma frase no afirmativo, negativo, interrogativo, enfim. Mas agora a gente vai focar somente nas regras que eu preciso para poder transformar o verbo em um verbo com ing, em um verbo no present continuous, tá bom? Então lá no eClass vai ter umas atividadezinhas para vocês fazerem para mim. Tem prazo estipulado para você entregar, são atividades simples, vocês vão fazer sozinhos, vocês não vão precisar de ajuda de ninguém, porque você vai ver que é muito fácil, é bem tranquilo. Se você assistir todo o vídeo e entender e anotar aí, pega um caderninho, pega uma folha, um lápis, né, e vai anotando algumas coisas que eu estou falando para que você possa utilizar na hora da sua atividade, ok? Então vamos lá. Primeira regra que eu preciso entender não é a formação de frases agora não, tá bom? Deixa frases para um próximo vídeo. Nesse vídeo agora a gente vai falar sobre a formação do verbo. Então, por exemplo, a primeira regra que eu preciso pensar, gravar aqui na minha cachola, para que eu não possa errar lá na minha construção, na construção do meu exercício, todo verbo que termina com você retira esse Só que é todo verbo que termina com mas antes dele vem uma consoante. Então, por exemplo, o verbo dance, então o verbo dançar, né? Ele é um verbo que terminou com veio uma consoante antes. Então, toda vez que o verbo tiver isso, você precisa retirar esse para acrescentar o ing, correto? Então, a primeira regra é a regra do ok? Todas as palavras, todos os verbos que tiverem e uma consoante antes dele, você retira esse e acrescenta o ing. Então, dance, dancing, ok? Vamos então para a segunda regra, a regra número 2. A regra número 2 é aqueles verbos que terminam em consoante, vogal e consoante, nós chamamos de CVC. O que seria isso, pessoal? São verbos monossílabos ou dissílabos em que de trás para frente ele tem uma finalização de consoante, vogal, consoante. Por exemplo, run é um verbo monossílabo, tem uma sílaba só. E de trás para frente ele é consoante, vogal e consoante. Então eu duplicaria essa última letra, que seria o N, para assim acrescentar o ING. Então run seria o running, ok? E assim tem outros exemplos que eu vou deixando aqui na tela para vocês. Então, segunda regra, consoante, vogal, consoante para verbos monossílabos e dissílabos, onde a última letra, a final dele é consoante, vogal, consoante. Eu duplico essa última letra, ok? Só que tem
duas exceções que eu preciso ressaltar nesse consoante, vogal e consoante. A primeira exceção é que os verbos que são terminados em W, Y e X, eles não são contados nessa regra. Então, todos os verbos tipo fix, né, que seria consoante, vogal, consoante, eu não posso duplicar a última letra não, né? Eu não posso fazer isso. Então, esse verbo, por exemplo, não entra na regra do consoante, consoante. Ele ficaria normal, só acrescentar o ing. Tá? Outra exceção são os verbos que, onde a primeira consoante, né, não a primeira consoante, desculpa, a primeira sílaba ela é tônica. Então, por exemplo, open, open, que é o verbo abrir. Então, esse open, a primeira sílaba é tônica, ela é mais forte. Então, nesse caso, eu não posso duplicar open, eu não posso duplicar esse N para transformar em NG. Ele vai ser simplesmente acrescentado em NG. Então, presta bastante atenção nisso aí, tá bom? Para que a gente não possa errar. Lembrando que são essas duas regras mais importantes, né? Existe uma outra que a gente não vai colocar aqui agora, porque não há necessidade, mas essas são duas regrinhas muito importantes para a gente transformar os verbos em ING, em Present Continuous. Então, nesse primeiro momento, a gente não vai estar formando frases, criando frases. Então, vai ser a explicação de como transformar esses verbos. E depois, na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos sim falar sobre a questão de transformar, de criar uma frase, de olhar o sujeito, olhar o verbo to be, olhar o verbo principal, complemento, todas essas coisas, transformar isso tudo em uma frase afirmativa, negativa e interrogativa. Então a gente vai ver dessa forma, tá bom? Pode ficar tranquilos que vai ser bem fácil, vocês não vão precisar da ajuda de outras pessoas, vocês vão ver que vocês mesmos vão conseguir fazer. Então, lógico, né? Vocês estão em casa, tem todo um apoio do pai, o pai pode ajudar, mas sabemos que às vezes o pai trabalha, faz alguma coisa, então a intenção é criar atividades que vocês consigam fazer sozinhos, tá bom, gente? Então, lá no E-Class vai ter algumas atividades para vocês fazerem para mim, com uma data já para vocês entregarem, vai ter que fazer, mandar por lá mesmo, tá bom? Que a gente vai estar corrigindo e depois fazendo outros vídeos para poder ampliar mais esse assunto que é o Present Continuous, ok? Depois, qualquer coisa, manda um WhatsAppzinho pra gente, tá bom? Que a gente está à disposição para poder tirar qualquer dúvida, ok? Um abraço a todos aí, que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Então, até a próxima aula. E não esqueça de ir lá no E-Class para poder fazer a atividade, tá bom? Tem um tempo determinado lá, ok? Então, bye bye, um abraço, até a próxima.